Sabe, dentro de todo o motor existe um herói silencioso, uma pecinha que age como um dos sentidos mais importantes de todos. Hoje a gente vai desvendar como esse componente, muitas vezes esquecido, permite que o motor faça algo essencial: respirar. Pois é, essa é a grande questão, né? Para o motor funcionar direitinho, ele precisa saber exatamente a quantidade de ar que está entrando para poder misturar com o combustível. A resposta para isso está em achar a proporção perfeita. E essa proporção, a famosa mistura ar-combustível, ela é praticamente tudo. Se a conta não fechar, o motor pode nem dar a partida, ou então perder força, beber mais do que devia. Acertar essa mistura é o segredo da eficiência. E para resolver esse quebra-cabeça da mistura ideal, a engenharia bolou uma solução brilhante. Vamos então conhecer o protagonista da nossa análise de hoje, o sensor que funciona, acredite, como o nariz do motor. O nome dele é Sensor MAP. E MAP vem do inglês Manifold Absolute Pressure, ou pressão absoluta do coletor. Traduzindo para o bom e velho português, ele mede a pressão do ar bem na porta de entrada do motor, no coletor de admissão. E é aqui que está a função crucial dele. Ele pega essa medida de pressão e transforma num sinal que o cérebro do motor, a central eletrônica, ou ECU, consegue entender. É como se ele fosse um espião mandando um recado para o chefe o tempo todo. Olha, a quantidade de ar que está entrando agora é essa aqui. Essa analogia do nariz do motor é simplesmente perfeita, não acha? Porque é exatamente isso. Ele está ali o tempo todo cheirando, sentindo o fluxo de ar e mandando relatórios super precisos para o cérebro eletrônico do carro. Tá, mas como é que esse nariz funciona por dentro? Como é que ele consegue transformar a pressão do ar, que é uma coisa física, em um sinal elétrico? A engenharia por trás disso é, olha, fascinante. No coração do sensor, a gente encontra a peça-chave de tudo, uma membrana de silicone super flexível e sensível. Ela foi feita para reagir à mínima variação de pressão. Então, pensa só. Quando a gente acelera, a pressão do ar lá dentro do coletor muda na hora. E o que acontece? Aquela membrana se move, ela se curva ou se estica um pouquinho em resposta a essa mudança. E é aqui que a mágica acontece. Esse movimento físico, essa deformação da membrana, é transformado num sinal elétrico. A intensidade do movimento corresponde direitinho a uma voltagem específica. E essa voltagem que ele manda não é aleatória. Ela opera geralmente numa faixa entre 0,5 volt e 4,5 volts. É como se fosse o idioma que ele fala com a central. Uma voltagem baixinha quer dizer pouco ar, tipo na marcha lenta. Uma voltagem alta quer dizer muito ar, como numa aceleração total. A lógica é bem direta, como a gente pode ver aqui. Se a pressão está baixa com o carro parado em marcha lenta, a voltagem que ele manda para a central é baixinha. Agora, pisa fundo no acelerador. A pressão lá dentro sobe e a voltagem sobe junto, lá para o topo. Simples e muito eficaz. Beleza, a teoria a gente já pegou, mas e na prática? Como é que é o dia a dia desse sensor trabalhando enquanto a gente dirige por aí? Vamos ver isso agora. A gente pode dividir o trabalho dele em 3 momentos cruciais. Primeiro, antes mesmo de dar a partida, só de virar a chave, ele já mede a pressão atmosférica para ter uma referência, um ponto de partida. Segundo, na hora de ligar o motor, ele sente aquela queda brusca de pressão e avisa a central para injetar um pouco mais de combustível, para um arranque rápido. E terceiro, enquanto a gente dirige, ele monitora tudo em tempo real, permitindo que a central faça ajustes a todo instante, buscando sempre a máxima eficiência. Tudo isso é muito bom, mas e quando esse sentido tão vital começa a falhar? O que acontece quando o nariz do motor fica, digamos, congestionado e não consegue mais sentir o ar direito? Os sintomas de um problema no sensor MAP fazem todo sentido quando a gente entende o que ele faz. A marcha lenta fica instável, oscilando, é porque a central está recebendo informação errada sobre o vácuo. Dificuldade para dar a partida, a mistura não está sendo enriquecida como deveria. E claro, aceleração fraca e consumo de combustível nas alturas também são sinais clássicos de que as leituras de pressão estão incorretas, bagunçando toda a operação do motor. Agora, um ponto super importante. Por mais essencial que o sensor MAP seja, ele não trabalha sozinho. Ele é parte de um time, de uma rede complexa, que funciona como um verdadeiro sistema nervoso eletrônico. E faz todo sentido, né? A central eletrônica, o cérebro do motor, é inteligente. Ela não vai tomar uma decisão tão crítica como a quantidade de combustível a injetar, com base na informação de um único sentido.
Ela precisa ter a visão completa da situação. Então, para conseguir essa precisão toda, a central combina os dados do MAP com os de outros parceiros importantes. Tem o sensor de rotação, o CKP, para saber a velocidade do motor, o sensor de posição da borboleta, o TPS, que diz o quanto o acelerador está pressionado, e também o sensor de temperatura do ar, o IAT. Cada um entrega uma peça do quebra-cabeça. É exatamente essa combinação de dados que permite à central printar um quadro completo e super detalhado do que está acontecendo no motor. O resultado disso é um cálculo de uma precisão absurda para injetar a quantidade de combustível e definir o avanço da ignição, milissegundo a milissegundo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A analogia do nariz para o sensor MAP é ótima, mas nos faz pensar. Se ele é o nariz, quais seriam os olhos, os ouvidos e o tato de um motor moderno? A resposta para isso revela um mundo de engenharia fascinante que faz tudo funcionar em perfeita harmonia.